Olha a sensação. Bovespa fecha em alta com avanço de Bolsonaro nas pesquisas. Investidores estão reposicionando as apostas acionárias em torno do kit Bolsonaro. O que é o kit Bolsonaro? Se você quiser entender até um pouco melhor, comparativa aí entre os governos, de forma bem mais técnica, o que eu acho que não é interesse de vocês, até porque já, assim, em termos gerais, né, em termos inclusive de políticas públicas, etc., aquelas questões de direita e esquerda, em termos de economia, a gente já falou a maior parte do tempo. Eu estava assistindo uma live que envolvia aí o pessoal da Traders Club, estava lá o Ferri, mais duas pessoas do TC, e estava o Lucas Aragão, que é da Arco Advice. E eles estavam comentando sobre diversas coisas, comentando sobre o mercado. E aí o kit Bolsonaro é aquele conjunto do mercado que tem uma tendência a se desenvolver melhor, ter um melhor desempenho caso Bolsonaro vença. Acho que é autoexplicativo, né? Por exemplo, as estatais. Quem vocês acham que faria um governo onde investir em estatais seria melhor? Um governo de esquerda ou um governo Bolsonaro? Aí também fala, né? O banco também garantiram mais um dia de ganhos no Ibope. No mercado de câmbio, o real também mostrou força contra dólar. Era para ter colocado uma notícia aqui sobre a Colômbia, aqui após isso daqui, porque fala exatamente sobre a questão do dólar. Tá tendo um clima de fuga de capital da Colômbia. O Petro, inclusive, pediu para as multinacionais manterem o dinheiro no país. Então, assim, você acha que o cara que tem... Gente, o cara tem dinheiro. O cara tem dinheiro. Você acha que o cara ia investir em ações que... Sim, assim... Não sei se esse domingo é no próximo, né? A gente vai saber o resultado. E a depender de quem vencer, o dinheiro dele vai cair. E às vezes pode cair muito. Você acha que o cara vai brincar com dinheiro? Então, assim, eu acho que realmente existe uma grande chance de vitória de Bolsonaro, né? As pessoas estão colocando realmente dinheiro numa história dessa. E dá tempo de comentar sobre economia. Graças a Deus. O Guido Mantega, ele foi entrevistado pela Folha de São Paulo. E ele meio que falou uma parada que deixa a esquerda meio perdida, que é o seguinte. Lula 3, né? Caso Lula vença, pode e deve ter economistas não petistas, diz Mantega. Essa é a manchete. Só que olha o subtítulo. É tudo que você precisa saber. Segundo o ex-ministro da Fazenda, neoliberais de hoje são mais próximos do PT do que de Paulo Guedes. Graças a Deus, meu senhor. Graças a Deus. Turma dos liberais, né? Armínio Fraga, o Malan, o Arida. Graças a Deus. Espero que realmente o Guedes saia dessa linha. Se for ficar, né? Abraça lá o liberalismo clássico, etc, né? Ou então pensar aqui um liberalismo à brasileira. Graças a Deus que tá longe desses neoliberais de hoje. E, né, a esquerda, assim, eu cresci na escola ouvindo, né, que o problema do Brasil eram os neoliberais. A política neoliberalista do FHC. E não é que eles estão apoiando o PT? Segundo o Guido Mantega. Por outro lado, e aí inclusive uma das coisas que estavam sendo discutidas também sobre, lá na live, né, o pessoal da Traders Club com o Lucas Aragão da Arco, eles falam das diferenças, enquanto a esquerda, às vezes, possivelmente, vai fomentar a economia, às vezes através do próprio BNDES, etc., assim, um estado indutor, eles analisavam que o governo Bolsonaro, tem algumas coisas que dá para esperar, que é uma linha econômica mais voltada, por exemplo, para a desburocratização, para facilitar o ambiente de negócios, possível redução de impostos, isso, aquilo, outro. São linhas diferentes. Não sei qual é o melhor, não qual é o pior. Longe de mim. Não sou economista. Só que eu acho interessante, e eu tô falando isso daqui porque ontem o Bolsonaro fez uma postagem falando: marco legal das startups, trouxe importantes mudanças e novas regras para esse tipo de empresa. Tem como objetivo aprimorar o empreendedorismo inovador no Brasil e alavancar a modernização no ambiente de negócios. É exatamente o que o pessoal falou, né? Não, modernizar, tornar mais fácil, fazer, etc. Empregos, desenvolvimento, desburocratizações e tecnologia. É exatamente aí o que a turma do mercado financeiro, o Traders Club, o pessoal da Arco Advice falando. O governo Bolsonaro tem a tendência de focar mais na desburocratização. E o marco legal, né, todos esses marcos, startups, ferrovias, saneamento, dependem do Congresso. Então, com um Congresso mais harmonioso,
que Bolsonaro finalmente está comentando na entrevista, é importantíssimo deixar isso claro, né? Bolsonaro vai ter uma governabilidade sem igual. Então pode esperar muita, mas muita desburocratização. Já pensou o Brasil deixar de ser o país da burocracia? Sobre a economia, nossa, ontem a esquerda estava falando que o Paulo Guedes não ia aumentar o salário mínimo acima da inflação, e isso, aquilo. Nossa, que ladainha chata, bicho. Que ladainha chata. Todo dia eles inventam alguma coisa. E aí eu fiz questão de trazer 3 notícias de 3 veículos diferentes só para mostrar que é mentira, não tem nenhum embasamento. O primeiro, CBN, Rádio CBN ligada à Globo. Guedes nega que reajuste do mínimo e da aposentadoria será sem correção da inflação. O ministro da Economia afirmou que não se muda a regra do jogo no meio e garantiu que o salário mínimo e a aposentadoria vão subir pelo menos igual à inflação. A Veja traz ainda mais informações. O Guedes nega, informação publicada pela Folha nesta quinta, de que o governo vai mexer na regra que atualiza pela inflação o salário mínimo e a aposentadoria. Segundo o ministro, além de repassar a inflação, ele estuda formas de conceder aumento real no próximo ano, caso Bolsonaro seja eleito. Abre aspas. Não se muda a regra no meio do jogo. Vamos reajustar os salários e as aposentadorias, pelo menos com o repasse da inflação. Mas também estamos estudando medidas para dar aumento real no próximo ano, disse o Guedes para Veja, para o coluna do Radar, do Boninho. E o Caio Junqueira também diz, o Guedes afirmou para a CNN, abre aspas, acabou o período sem correções. Os reajustes serão retomados. Vamos dar os aumentos escalonados, disse, lembrando que esse formato também foi feito pela ex-presidente Dilma para atender o setor. Qual setor? Funcionalismo público. Funcionalismo. Quantas vezes vocês também devem ter escutado o Bolsonaro falar, por exemplo, da PRF, que ele queria ter dado aumento, queria ter feito a reestruturação de carreira, mas, cara, foi tanta coisa que aconteceu, foi pelo menos não deu, mas sendo reeleito, vai resolver isso. Tem fake news que salário mínimo e aposentadoria não serão corrigidos. Não tem nada de salário mínimo mais baixo, muito pelo contrário, eu garanto que será corrigido no mínimo pela inflação e que estamos estudando um aumento real acima da inflação. E na boa, vamos ser honestos, o Paulo Guedes ele costuma cumprir suas promessas. Ele costuma. Ele prometeu, por exemplo, que os analistas iriam passar o ano revisando para cima, porque o Brasil estava condenado a crescer e ele acertou. Continuando, sobre a economia, Brasil, Jair Messias Bolsonaro, Brasil aparece como uma das poucas exceções em reuniões do FMI. Por quê? Porque está um caos. E o Brasil é exceção ao caos. O Brasil tem aparecido como uma das poucas exceções nas reuniões do FMI. A avaliação é do Banco Suíço, UBS. Se por um lado, os temores de inflação, etc, aquilo outro, nos Estados Unidos, né, estão crescendo, né? Por outro lado, a economia brasileira surge como surpresa depois do crescimento surpreender em 2022 e as taxas de inflação apresentarem redução nos últimos 3 meses. Eu acho que no 4º mês também, né? O outubro é a primeira prévia, já mostra a deflação. E aí, sobre a economia, e voltando a falar dessa questão de campanha, o Thomas Trauman, nunca antes de falar, para você ler qualquer coisa do Thomas Trauman, tinha que ter um disclaimer. Assim, logo abaixo do nome dele, ó. Thomas Trauman é ex-porta-voz da Dilma Rousseff e ex-assessor do Palocci. Ele escreveu na Veja o seguinte, é a economia, Lula, mas não a da Faria Lima. E ele fala assim, ó, dias atrás a Folha de São Paulo publicou um editorial na primeira página com o título É a economia, Lula. Já está latindo, espero que não esteja muito alto no microfone. Defendendo que o candidato do PT só não havia vencido no primeiro turno porque se recusa a abraçar as reformas pró-mercado da Faria Lima. A premissa estava errada, o raciocínio era obtuso, o texto confuso e a conclusão broca, mas o título estava certo. É a economia, Lula, só que não a da Faria Lima. A vantagem de Lula sobre Bolsonaro está encurtando. Está caindo. Olha a virada. A cada semana nas pesquisas, por um erro na avaliação de conjuntura do PT. No primeiro semestre, quando a campanha foi planejada, era óbvio supor que o cenário econômico, de inflação alta, queda na renda, falta de perspectiva, tornaria moribunda a candidatura de Bolsonaro. Mas então, né? Essa análise estava fadada a dar errado. O Guedes falou, bicho, o Brasil vai dar certo. As pessoas estavam falando. São
eram os economistas neoliberais que falavam que o Brasil ia dar errado. Aí o Trauma continua falando o seguinte, ó. O limite dos impostos estaduais sobre os combustíveis derrubou a inflação e reduziu o ritmo da alta de preços. Obrigado, Bolsonaro. O mercado de trabalho melhorou e pela primeira vez em 7 anos, o índice de desemprego ficou abaixo de 10%. Obrigado, Bolsonaro. O conflito na Europa causou um pequeno boom nas commodities e o país vai quebrar o recorde de exportações. E graças a Deus não faltam fertilizantes. Obrigado, Bolsonaro. O Auxílio Brasil de 600 aliviou a vida dos miseráveis e movimentou o comércio na baixa renda. Obrigado, Bolsonaro. O crescimento do PIB está acima do projetado e o controle de preços dos combustíveis, via Petrobras, vai manter a inflação baixa até a eleição. Obrigado, Bolsonaro. Agora sim, eu não acho que está tendo um controle de preços, né? Pelo contrário, mas tudo bem. E aí, veja só. A propaganda de rádio e TV do PT aposta em 2 linhas. Primeiro, lembrar os bons tempos do governo Lula. 2. Aumentar a rejeição de Bolsonaro com a campanha negativa, que começou com vários ismos. Só que os resultados dessa tática são, no mínimo, ineficientes. A matéria tem uns parágrafos extras. Ele está criticando, falando, ó, ficar só batendo em Bolsonaro não está dando certo. A campanha do PT prioriza ataques a Bolsonaro ao invés de propostas para o bolso do eleitor. Ele cita lá, né, as 4 promessas da chapa que vão nessa linha. Só que nenhuma dessas propostas atende às curiosidades dos investidores da Faria Lima, interessados corretamente em saber de onde vai sair o dinheiro para bancar essa generosa política social. E por que isso aqui é importante? A Colômbia, ela está fazendo várias mudanças. Não estou falando que isso aqui vai acontecer no Brasil, mas para demonstrar qual é a preocupação, sei lá, de algumas pessoas na Faria Lima. Você vê, o Gustavo Petro diz, não tire dólares da Colômbia, o apelo do presidente Gustavo Petro às multinacionais. E por quê? Porque está acontecendo algumas coisas, o país está meio que uma crise, daquilo ali, tem algumas mudanças, algumas propostas de, sei lá, políticas públicas, sociais em jogo, e aí a galera tá assim, rapaz, não sei, hein? Tá meio complicado. Então, assim, se a campanha petista fizesse acenos claros, deixasse bem claro quais são as propostas, assim, é como o Trauma falou, né? Talvez essa parte da Faria Lima tivesse com menos medo. Mas você vê, o Meirelles falando o tempo todo, né? Ele fala que não, vai ser responsável. Relaxa aí. Vai ter uma responsabilidade fiscal. Ainda que no respeito de gasto, né? Que uma nova âncora fiscal não vai ter. Pô, o cara foi presidente, confia no cara. Mas você sabe como é, né? Tem gente que... Juntos. Valeu, meus amigos. Fui.